Olá, eu estou aqui hoje no Papo de Ícone, em Feira de Santana. Quase que eu falo que era altamente rentável, mas é já já. Estou aqui com Francisco Caruso, meu irmão, parceiro de alma, né? E com o Eduardo da Bold Soluções em Tecnologia. Cara, vai ser um papo muito interessante, porque tecnologia, às vezes a gente sabe que sabe, né? Mas quando a gente começa a conversar, parece aquela expressão, eu sei de que nada sei. Então sempre tem algo para poder te acrescentar, e eu tenho certeza que aqui a gente vai trazer diversas soluções para o mercado imobiliário. Hoje a gente vai falar sobre isso, e eu tenho absoluta certeza que isso vai engrandecer aí a tua trajetória dentro desse mercado. Seja bem-vindo, Eduardo. A gente vai ter um papo muito legal hoje aqui com essa galera boa, viu? Tamo junto, seja bem-vindo, meu velho. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Massa demais. Também a expectativa tá lá em cima. Né, Eduardo? Velho, pra galera te conhecer, né? Fala um pouquinho assim da Bold. Pronto. Como foi como é que surgiu, bicho? O primeiro IA na tua vida aí, a Bold, como é que foi essa solução? Exatamente. Perfeito, Francisco. A IA surge na minha vida aí com esse boom do ChatGPT, né? Eu começo ali a mexer e ficar bem, assim, abismado. Mas a Bold já existia? Só para eu entender a ordem. Não, foi antes. Entendi. Né? A minha primeira aproximação, né, com inteligência artificial, que para alguns teóricos, alguns pensadores, está pensando mais num termo assim, é a inteligência ampliada, né? Mas isso é outro papo para a gente ter. Então, assim, minha primeira aproximação é com o ChatGPT, né? Eu começo ali a mexer, a entender a construção de prompts, né? Todo esse potencial que ela nos entrega, tudo que ela pode nos ajudar. E assim, fomos ali, né, desenvolvendo, perfeito. E aí surge a Bold na minha vida, né? A gente conversou aqui quando estava em off, que a Bold surge, na verdade, numa transição de carreira que eu fiz, Francisco. Eu trabalhava mais com gestão de política pública, minha formação toda vem a partir daí. E surge esse desafio incrível que é a Bold, né? E aí eu primeiro levo para o norte, né, ali especificamente para o Acre, né, as soluções Bold. Depois eu levei por um tempo em Marabá, interior do Pará. E a vida nos trouxe novamente aí minha esposa, porque eu fui por causa dela lá, que ela fez um concurso e eu precisei acompanhá-la. E aí voltamos em abril e estamos aí nesse desafio. A Bold é uma empresa, como o Leandro já apresentou, de soluções tecnológicas. Temos como carro-chefe a criação de agentes de inteligência artificial para qualquer frente de negócio empresarial, né? Eu preciso de um agente de atendimento, tá? A gente consegue construir. Eu preciso de um agente de vendas, de ponta a ponta. Eu preciso de um agente de cobrança, de suporte. Enfim, por que a gente consegue criar? Porque as nossas soluções são sob medida, né? Elas não são produto de prateleira que temos. Então, por isso que sempre no nosso modelo de negócio, a gente tenta entender qual é a dor do meu cliente. Beleza, é mais de uma? Por onde você começaria? E aí a gente começa qual é teu ecossistema digital? Para a gente entender qual é o potencial, né, de softwares, do que ele tem. E a partir do que ele tem, a gente cria soluções, né? E a Bold está aqui em feira, aí, a gente completou 2 anos. Começamos com integrações entre sistemas, e também com inteligência de dados, né? A gente também consegue construir visões, né? A gente consegue oferecer para o empresário, em uma tela, toda a operação dele, né? Ele quer entender... BI, né? BI. Ele quer entender como é que está a minha conversão, como é que está o meu volume de atendimento, como é que está o volume da minha primeira resposta, em quanto tempo eu consigo fechar um negócio, né? Quanto é que eu estou faturando por dia, por mês, por ano, eu cruzo, enfim. E agora, né, como falei, a gente está trabalhando com agentes de inteligência artificial. A cada dia a gente tem aprendido, que é algo novo para todo mundo. Legal. Né? Se eu pudesse dar um conselho para o empresário hoje, Leandro, Francisco, aqui de Feira de Santana, era o seguinte: tenha calma, porque a gente sente que o empresário ele tá assim, entendendo ainda, a gente está no processo ainda de educação, de entendimento do que a IA pode lhe oferecer como retorno de investimento, como o que pode lhe oferecer como possibilidade de crescimento, né? Mas ainda a galera está em passos muito... de centímetro a centímetro, e a gente entende. Mas o que é que eu diria? Tenha calma. Agora, pense grande, comece pequeno e haja. Comece pequeno. Foi um conselho excelente, porque assim,
Eu sou um cara naturalmente tranquilo, Sim. tá certo? Graças a Deus, a gente sempre escalou muito grande porque fizemos essa trajetória. A gente pensou grande, Sim. mas entendeu e a gente faz um planejamento para que a gente chegue lá e dentro do mercado imobiliário a gente tem um olho, a gente tem um ponto de vista, uma visão muito bacana pela trajetória que a gente teve. Mas por vezes eu me sinto ansioso quando eu consigo olhar essa questão, que é um mundo completamente desconhecido, a inteligência artificial. Cara, eu tenho um filho de 12 anos, que eu falei, meu Deus do céu, velho, eu dei logo um computador top pro menino. Eu falei, velho, agora tu vai aprender a programar. Nada mais, programa aí. Então, dei um computador top, porque não é que, às vezes, eu pensei antes desse computador, eu falei, dou ou não dou, né, 12 anos. Eu falei, porra, é uma luxúria ou é uma necessidade? E eu encarei como necessidade, porque se eu, na realidade, faço esse investimento, eu encarei como não uma despesa, um investimento. Eu estava no YouTube, cara, e ele me mostrou, meu pai, olha isso aqui, não foi o YouTube não, foi um daqueles que rola assim, né? Não sei se foi Instagram, algum daqueles. Tinha um cara falando embaixo, e a construção do vídeo dele estava sendo feita. Ele estava falando em cima aqui, com o microfone, Sim. e a construção embaixo. Só que quem estava falando, velho, não era ele, era uma mulher, meu irmão, lá. Entendeu? Ele falando com a voz, falando. Então ele falou, a gente precisa ter muito cuidado, né, na realidade, porque, velho, isso aqui que eu acabei de fazer é muito fácil. Um programa tal, assim, você clica aqui, bota isso aqui e ele faz sozinho. Cara, isso é um mundo muito grande. E sim, você está muito certo, porque eu acho que não adianta ter uma celeridade desnecessária para isso. Há um caminho, né, a percorrer. O empresário precisa entender que precisa tem uma necessidade de ter uma consultoria nesse processo, de aprender esse processo, porque a gente não vai conseguir retroagir. Porque teve um empresário que chegou para mim, não, vai retroagir. Por favor, né? Então, assim, abram a cabeça, expandam a mente, que uma vez expandida, ela não retroage, ela não volta. Perfeito. Então, o meu conselho é que vocês realmente passem na curva de aprendizado e que entendo que isso não vai voltar. E a inteligência artificial, ela está aí para nos ajudar. Ela serve como ferramenta e não como fim, né? Meio, né? Verdade. E aí tem aqui a Bold para poder falar dessas soluções de tecnologia. Eu quero saber mais, cara, de soluções. Vocês constroem? Sim. Vocês desenvolvem? Exatamente. Exatamente. Hoje, no nosso modelo de negócio lá, a gente, todo contrato fechado, a gente aloca uma equipe exclusiva para aquele projeto. Programadores, né? Também, né? Aí vai ter lá o gerente da conta, eu que sou da parte comercial. Tem o gerente da conta, tem o gestor de projetos, que é aquele cara que ele consegue, na verdade, traduzir aquilo que Leandro e Francisco quer para o seu negócio para o programador. Né? Então, o gestor de projetos vai ser aquele cara que vai sentar com você. Arquitetura, né? Vai ter aquele gestor de projetos que vai entender a regra do teu negócio, né? Ele vai entender a fundo o que é que você precisa e tal. E a partir daí, tem o engenheiro de prompt, que é aquela pessoa que vai te ajudar a criar a base de conhecimento que você precisa, que a IA vai beber dessa base, que é uma folha de Word, com comandos descritivos, né? Então, toda vez que ela é provocada com a pergunta, ela precisa ir na base de conhecimento, consultar em milésimos de segundo para voltar com a resposta, né? Então, vai ter esse engenheiro de prompt, vai ter o desenvolvedor, né, que geralmente é mais de um, é aquele cara que vai codar, né, vai construir os fluxos, né, para que a IA ela consiga produzir as respostas que aquele negócio precisa. Né? Bacana, meu velhão. Conta um pouquinho assim, o que é que você viu de case de sucesso aí que você tem gostado de acompanhar, desenvolvido por vocês? Perfeito, Francisco. A gente tem um case assim muito bem consolidado aqui em Feira, que é a Alfarral. A Alfarral, ela é uma indústria de cosméticos que também trabalha no varejo. E a Alfarral, antes de nos contratar como parceiros, a Alfarral, ela tinha ali uma lista, tipo, o tempo médio de resposta para uma pessoa que estava na fila dela era de 48 horas. Então, imagine uma pessoa querendo comprar, por exemplo, um condicionador para o seu cabelo, que é uma indústria de cosméticos, né? E aí você esperar 48 horas para ter uma resposta. Absurdo. Obviamente é um absurdo. Obviamente essa pessoa cansou e foi comprar em outro lugar. Né? A gente chega a essa conclusão. Então ficava muito dinheiro na mesa.
E aí ele decide, né, nos contratar. O que é que acontece? Quando a gente consegue criar a solução dele, esse tempo de resposta de 48 agora, na verdade, ele é instantâneo. Por quê? Porque a IA, ela atende de forma instantânea e depende muito do delay que a gente programa para ela responder. Eu quero que ela responda em 15 segundos. Ela responde. Eu quero que seja imediatamente, eu quero que seja em 10. A gente sugere que seja 10, 15 para trazer uma humanização maior, né? Entendo. Uma coisa bem legal, porque quando é muito em cima, vai se aproximar muito do chatbot, né? Que é aquela resposta muito rápida, dentro de um script, se sair dali ele não consegue responder. E é diferente a IA, ela se adapta ao contexto, ela aprende com as interações. E se a gente treinar ela muito bem, por exemplo, você pega seu melhor vendedor, pega todo o modelo mental dele e consegue jogar para dentro da base de conhecimento. E aí, a partir do conhecimento dele, a gente transfere para ela melhora aquilo, porque além do conhecimento de um vendedor, a gente pode inserir ali também técnicas de venda, com caras renomados que têm metodologias muito boas, a gente insere na base de conhecimento. Isso é massa, ela consegue combinar essas informações, né? E trazer intervenções valiosas. E assim, eu gosto muito, você já ouviu falar em Walter Longo? Rapaz, o nome não me é estranho, não, velho. Walter Longo, Francisco e Leandro, é uma das sumidades hoje de inteligência artificial no Brasil. Ele fala o seguinte, ele por muitos estudos e fundamentado em uma ideia de mercado, fundamentado em muitos estudos que ele faz, ele vai dizer que a IA é uma ferramenta para, nesses próximos 10 anos, vai ser a ferramenta que mais injetará riqueza no mundo. Por que vai injetar mais riqueza no mundo? Porque ela atende mais rápido, ou melhor, ela faz, né? Não só atende, mas ela vende, ela faz mais rápido, mais barato e melhor. Ela faz mais rápido por quê? Porque ela consegue atender simultaneamente. Quantas pessoas você pensa aí? Ah, vamos lá, se chegar na minha operação, 1000 atendimentos de uma vez, ela atende. Top, né, Henrique? Ela atende. Então, por isso que ela é mais rápida, né? Porque ela também é mais barata, ela trabalha 24/7. Isso aqui é só um exemplo para dizer que ela é mais barata. Então, vamos lá. Então, ela vai trabalhar, se ela atende 1000 atendimentos simultâneos e trabalha 24/7, daí a gente conclui que ela é mais barata. Com certeza. Do que um colaborador que não conseguiria. Você tinha que ter um time muito grande para conseguir fazer o que ela faz. Então, ela é mais barata, ela é melhor e mais rápida, por conta desses fatores, né, que é oriundo das capacidades e habilidades que ela tem. Né? Me diga uma coisa, velho, que foi uma dúvida nossa. A gente... O empreendedor é fogo, ele está falando e minha cabeça está multiplicando o dinheiro que eu vou ganhar. Eu lhe juro, foi cair no cifra assim, eu falei, meu Deus, um apartamento, 2 e tal. Oi, tipo aquela tela de cifrão. Eu falei, caramba, rapaz, o ícone lançou dia 21 de setembro, conseguiu, obviamente houve um represamento, mas a gente vendeu até agora, nós estamos no dia 3 de outubro? Hoje é 2 ou 3? Hoje é 2, né? Primeiro. Imagina como é que eu acho que eu estou igual a inteligência artificial. Eu acho que eu estou no dia 3 já. Saí do neuro ali agora, rapaz, era para estar bem aqui. Saí do neuro ali agora. Então lançou dia 21, né? E agora nós estamos no dia 1º, a gente tem mais de 50% vendido. Eu falei assim, com a inteligência artificial dessa aqui, eu já tinha vendido ele todo. A gente já estava programando o próximo. O que falta em mim é uma inteligência dessa. Exatamente. Porque concepção de produto, desenvolvimento, pode ter certeza que eu vou fazer assim, se a gente fizer, 1 por mês dá para sair. Rapaz, eu vou te dar uma situação que a gente... Pela caminhada que a gente está, né? Então, a gente começou, por exemplo, fora o uso do chat pelo time, a primeira implantação que a gente fez começou pela comercial para fazer o atendimento. Mas é o pré-atendimento. A gente ainda não deixou ela evoluir, tá certo? Porque o que é que aconteceu? No primeiro momento, quando a gente deixou a IA partir para falar mais, a gente teve um problema. Ela falou demais. Sim. Então, caminhou para uma área que ela não conseguia sustentar. Entendi. Aí a gente entendeu que isso estava fazendo um caminho ficar mais longo. Entendi. Não foi bom. Entendi. Aí volta a gente para poder colocar a IA para fazer só realmente o primeiro passo aqui de entender, qualificar
e cair pro corretor. Perfeito. Eu acho que ela não foi bem treinada. Então, Ela veio é isso com que eu queria vícios, ela entender, já veio com entendeu, mano? alguns vícios ali, Com Que certeza. foi uma ideia. Aí depois, conversando com a outra pessoa do mercado, ela falou o seguinte: ela falou, velho, por incrível que pareça, a gente prefere trabalhar com IAs menores, assim, de mais restrita na sua base de conhecimento para a gente educar ela corretamente, Sim. do que você ir para um de mercado que tem acesso a uma base muito extensa de informação, Sim, sim. tá certo? E aí eu fiquei, eu queria te ouvir, velho, Tem nisso aí. sentido, tem sentido. O que é que a gente faz lá, né? A Bold, Aham. né? Assim, como eu falei para vocês no início, nosso diferencial é ter uma solução ultra personalizada. É uma solução sob medida, né? E aliado a isso que você falou é o seguinte: o que é que a gente cria, velho, como tecnologia? Você tem uma IA, agora a gente tem um supervisor que é uma IA. Ela supervisiona a IA. Para quê? Para que ela não fale demais, para que ela sinta também, por exemplo, você acredita que ela consegue entender, a gente consegue criar rotinas e comandos onde ela consegue entender se o indivíduo está sem paciência, É mesmo. está conversando ali, entendeu que a pessoa não está respondendo logo, que talvez a conversa não está fluindo bem, ela começa a ser mais direta, entendeu? Então, tudo isso tem que ser previsto no prompt, né? Que é na base de conhecimento dela. E com essa IA supervisora, você também faz com que ela fique dentro dos muros que a gente limitou ela a ficar, né? E o que é que acontece também? A gente tem que entender que a IA, ela começa, Leandro, Francisco, com uma criança de 5 anos. Tá certo? Certo. Ela começa com uma criança de 5 anos que precisa de refinamento. E aí está a grande importância do ser humano no processo. Entendi. Claro que na realidade ensinar, né? Exatamente. É, O ser humano tá ali. precisa também estar supervisionando ela para entender. Ela está respondendo, ela está sendo muito longa, né? Ou ela precisa ser mais assertiva, né? Vem cá, será que ela está conseguindo falar a linguagem do meu cliente? Né? Mas esse treinamento vocês fazem lá ou é o meu time que tem que fazer esse A treinamento? gente faz juntos. Né? A gente tem um especialista que é um engenheiro de prompt, justamente para ajudar vocês a criar essa base de conhecimento. Né? Então, é isso, meu irmão. Tudo depende de como ela treina, como a gente treina ela. E o que é interessante, outro fator que a gente fica assim muito atônito, é que um ser humano, para ser treinado, é natural. Ele precisa, né, você precisa capacitar ele, vai ter o momento do desenvolvimento dele, né, vai ter todo o tempo dele de aprendizado. Tá? Mas com a IA não, velho. Se você der um input para ela, um comando, no minuto seguinte ela está Isso é massa. aplicando, velho. A gente fica assim, ao mesmo tempo que a gente fica atônito, a gente fica, rapaz, que coisa linda, né? Que Não coisa é? tremenda, velho. A gente fica Cara. E imagem que maravilhado. bota, você bota um book e na hora ele me dá um resumo do book. Já foi. Cara, esses dias eu fico assim, eu tenho 46 anos, então eu fico muito feliz, né, de ter vindo de uma era extremamente analógica, Sim. porque eu joguei Atari, né? Então, assim, na minha época não tinha, era telefone de discar também, Sim. tá certo? E, assim, muitas coisas foram criadas diante desse caminho. E olha só que só foram 46 anos, né? Então, eu vi muita coisa. Então, quando eu pego uma IA na minha mão ali, eu fico muito, muito maravilhado. E falo, cara, de vez em quando, a minha mulher só estuda com IA, cara. Né? É médica, e ela bota o computador de um lado e a IA do outro. Sim. E ali ela vai ouvindo, a IA vai ouvindo e vai falando com ela ali. Então, assim, ela cria várias coisas. E ela até tem pago já o GPT e é incrível, né? Incrível, incrível. Eu ainda estou meio mobral, ainda estou meio iniciando ali meu bate-papo, conversando um pouco. Mas, assim, eu tenho criado já com a IA, né, que eu estou usando a Manu e o GPT. Eu já tenho criado com eles ali muito bate-papo, cara, é incrível. De vez em quando eu faço as perguntas assim a ela e ela sempre me responde, muito voltado ao trabalho, né? Sim, eu sempre uso sim. voltado ao trabalho, Sim. que eu acho que é uma função, como eu quero como ferramenta, então eu quero voltar ao trabalho, porque eu acho que é até importante falar aqui, ó, que, cara, não usa o chat como para bobagem, né? Sim, sim. Eu acho que eu vi até lá
uma reportagem, eu quero até salientar e reforçar aqui, eu vi uma reportagem, o pessoal usando como terapia, a nível terapêutico, né? Então, a IA não é uma psicóloga, é um psicólogo. Queria se ruim. terapeutizar, então assim, não, tem que tomar muito cuidado com isso, porque a pessoa pode piorar, né? Porque assim, ela não está preparada para ser esse especialista, e o especialista também, como você disse, Eduardo, o especialista, quando faz uma pergunta, né, ali, o médico, o especialista, ele sabe no teu olhar, ele também está vendo os teus movimentos, tua respiração, né, se você está suando, se você não está suando. Então, todo o seu emocional está transparecendo ali, então não dá. Então, aqui cabe aí o altamente rentável, o Papo de Ícone está aí, né, reforçando para você não utilizar como terapia e também não utilizar como várias outras coisas que a gente sabe que não são meios bons para poder fazer. Perfeito. Mas... Perfeito. E voltando aqui, eu utilizo demais, eu acho massa como ferramenta. Teve esses dias mesmo que eu pedi para ela me criar uma copy, e dali ela criou uma copy, criou outra copy, e ela usa, eles usam também já técnica de venda. E ela fala, Leandro, você quer que eu crie isso, quer que eu crie aquilo? E é massa que além de você, na realidade, você já dá os prompts, você tem que... Sim. O prompt é uma coisa muito especial para a inteligência artificial. Você precisa saber o que você quer perguntar, e 90% dos seres humanos não sabem aquilo que quer. Né? Esse é um problema. Velho, né? Se você me permitisse abrir um parêntese em relação a isso, não saber o que quer. A gente tem que ter uma coisa que a gente precisa, Francisco, Leandro, é ter extensão vocabular. Por exemplo, para criar os prompts, né? Se eu não entendo a diferença de eficiência, eficácia e efetividade, por exemplo, na medida que eu vou criar o prompt, ela vai entender da forma... Se eu corromper o conceito, né, e passar de forma errada para ela vai entender aquilo e talvez não te responder da forma que você precisa. Então, a extensão vocabular é muito importante. Sim, cara. Então, assim, porque às vezes as pessoas acham que talvez ela precise fazer tudo, mas não. Vale dizer que a extensão vocabular é muito importante. E outra coisa que eu estava pensando aqui na fala de vocês é que assim, a IA ela é uma ferramenta muito disruptiva. Certamente. Muito disruptiva. Vai mudar tudo, vai mudar tudo, né? Tudo, vai mudar tudo. E de forma muito rápida, né? Porque eu estava pensando, né? Por exemplo, no tempo da internet, era uma promessa. Era uma promessa, precisou de um tempo para se consolidar, precisou de um tempo para a gente confiar. Da mesma forma, as redes sociais. Era promessa. Com a IA, Leandro e Francisco, não é uma promessa, é uma realidade. É uma realidade porque ela dá resultados muito rápidos. E você até perguntou para mim sobre alguns cases, né? E aí eu queria retomar também isso. A AlphaHal, eu te falei sobre o atendimento, mas a AlphaHal, em 4 meses, ela conseguiu vender 200K em 4 meses com a inteligência artificial. E ela vendia quanto atendendo antes? De ponta a ponta. Ela atendia quantos antes? Confesso que eu não tenho esse dado. Mas com certeza não era. Mas não era tem um dado importante. Você falou, o atendimento dessa venda foi de ponta a ponta? Ponta a ponta. Sem vendedor no processo? Sem camada humana mas na aí parada. É diferente, porque isso eu não tinha visto ainda não. O que eu estou vendo a galera usar, mas muito no pré. Eu ainda não estou vendo essa atitude. Rapaz, já de depender venda. do produto é foda. Eu mesmo peguei esses dias. Rapaz, como eu venho da era analógica, naturalmente, quando me bota para conversar com a IA, né? Agora, graças a Deus, eu sou inteligente, então, quando me bota para conversar com a IA, ou ela é inteligente, ou eu fico puto, meu irmão. Porque você fica lá fazendo pergunta recorrente, pergunta uma coisa, você vai lá até clima, você paga clima. Aí lá no final, ela me pergunta de novo uma coisa que ela perguntou lá em cima. Então, assim, cara, se for mal treinada, se for redundante, dá um tiro no pé. Verdade. Né? Verdade. Se ela for bem treinada, cara, esses dias eu passei raiva, brother. Eu tive que ir na loja, e eu fui na loja e falei, pelo amor de Deus, tira a tua IA do sistema. Então, assim, eu não quero depois contratar uma IA também aqui para poder dar um tiro no meu pé e entender que o meu cliente, e na realidade eu estou contratando a tecnologia para poder avançar com minha captação e avançar com os meus negócios, de repente eu estou dando um tiro no pé. Exatamente. Como é que o camarada faz para poder entender se ele vai ser bem servido ou se não há? Como é que dê um gatilho de segurança para um empreendedor que contrata? Entendi. Aí você queria saber, por exemplo, o que é que a gente pode passar para que ele se sinta seguro, né? Quais são os pontos
Né? Por exemplo, ele não tem a Bold, por exemplo. Quem puder contratar a Bold, vai contratar a Bold. Mas o camarada está fora, ele não contrata, ele não entende. Se ele for contratar qualquer outra empresa, quais são os gatilhos, quais são assim, olha, esse ponto aqui é um ponto que você deve prestar atenção. Entendi. Ótima pergunta. A gente recomenda o seguinte, né? Porque tem empresas e tem empresas. Claro. Tá certo? E é importante entender se esse produto ele é um produto de prateleira. Boa. Tá certo? Um produto de prateleira, ele tem suas limitações. Sempre vai ter, né? Vai ter suas limitações. Produto pronto, cara, é para aquilo ali. Ele vai ter suas limitações. Um produto personalizado, na verdade, ele vai atender a tua regra de negócio, as tuas necessidades. E o que acontece muito, o que trava muito, né? Às vezes, o empreendedor, ele contrata uma inteligência artificial com a promessa, né, de que vai resolver os seus problemas. Sim, é por aí. No entanto, até por falta de conhecimento, que a gente está passando pela educação de mercado, né? Por falta de conhecimento, ele faz a contratação e quando bota para rodar, ela começa a ter alguns problemas. Então, assim, o meu conselho principal é entender se ela é ultra personalizada, se ela, de fato, é criada para a tua regra de negócio, para a realidade do teu negócio. Entendeu? Então, seria, assim, um grande conselho. Eu acho que é importante isso. Eu tenho certeza que vocês devem ter, Sim. tá certo? Mas quer ver outra questão que a gente entende que também é um ponto de atenção? É o seguinte, é suporte. Suporte, cara. Suporte. Ó, case de sucesso é um Sim. negócio bacana, Sim. né? Tem que ver se tem case de sucesso no mercado. Tem que ver que eu comprei um produto de prateleira, tá? Sim. E assim, como eu te disse, eu tenho diversas dificuldades. Não é que não funcione, Sim. né? Mas caramba, eu não quero contratar uma cozinheira na minha casa para poder ela me perguntar o que é que eu tenho que comer, cara. Eu quero contratar uma cozinheira na minha casa para ela me dizer, para eu dizer para ela assim, dona Marlene, hoje eu estou de dieta essa semana. Aí ela fala, que tipo de dieta, senhora? Eu estou de uma dieta aí de low carb. Ela vai me preparar uma dieta low carb. Então, como é que eu contrato, na realidade, uma inteligência artificial, entendendo que ela vai ser a resolução dos meus problemas, pelo menos para aquilo que ela se propôs a fazer, e aí eu vou ter que ficar ensinando? É igual contratar agência de publicidade ruim, velho. A gente já contratou, sabe o que acontece? Traz um negócio ruim, você tem que ficar ensinando a pessoa a trabalhar. É verdade. Isso é um problema. É verdade. Né? Então, assim, é isso. Você falou o negócio certo. Então, se você tiver um produto personalizado, que você vai criando junto, que vai entendendo, né? Vai entendendo onde é que o fio está desencapado, meu irmão, para você botar sua inteligência para poder dizer aí. Exatamente. E você tem um suporte, a empresa precisa ter um suporte. Deu a dor de barriga, liga para Eduardo, que Eduardo vai me ensinar e resolver o problema. Então, assim, suporte é um negócio legal, velho. A gente passa mal com suporte, né, Chico? É verdade. O da Caroso é bom. É bom. É bom, Bruno. A gente chega junto. Deixa eu te falando, eu fiz um teste com Juliana, velho. A gente fez um teste com Juliana, foi ontem. Fiz um teste com Juliana. Aí ligamos pra lá, ligou um corretor pra lá. Parabéns, Ju, aí, ó. Coraçãozinho pra Ju aí, ó. Coraçãozinho pra Ju. Que bacana, o sucesso do cliente da Caroso foi top. A gente fez aí ligou, Léo Silveira, né, entrou no site lá, tinha um telefone da Caroso, ligou. E aí, olha, aqui é Léo Silveira, vi no site de vocês o Terraza Balena, tenho interesse em comprar, e eu queria, né, é com você. Ela falou, não, que é o sucesso do cliente, muito obrigado, tá ligado pra gente, tá. Só que nesse momento em que ela estava falando com o Léo Silveira, ela já estava enviando o nome, já estava escrevendo a mensagem. Eu falei, isso é inteligência artificial. Ela já estava escrevendo, pô. Quando o Léo desligou o telefone, a mensagem caiu pro Wilma na mesma hora. Ou seja, caramba, muito afetivo isso aí. Eu acho Nós que temos alguns IA, tem Ju, tem Rita, que é outro IA. Rita é outro IA. É uma figura, não é um IA, mas eu te brinco. Entendi. São produtoras, humano, né? Produz Perfeito. muito, uma pessoa bem dedicada. Perfeito. A gente está falando, né, sobre inteligência artificial, a gente está falando da aplicabilidade dela, mas aqui chegou, né, o Williams ali, Oliveira, nosso CEO, e Matheus Salles, Williams Oliveira, seja bem-vindo. nosso diretor de tecnologia. Interessante, eu estou falando sobre, mas quem criou foi aqueles caras. Chegou, me arrepio. Me deram uma oportunidade e quem criou foi aqueles caras. Então, assim, esses caras aí também tem muito a contribuir para falar para vocês. Legal. Né, os caras que... A gente vai ter que marcar um próximo bate-papo aí. Vamos marcar, porque o que é que acontece? Depois desse bate-papo aqui, porque aqui a gente trabalha lá na empresa, como é que esqueci o nome dele? É o Williams Oliveira, Williams, o CEO, e Matheus Salles, diretor de tecnologia. O que é que acontece? Lá na empresa, a gente faz o seguinte, lá na empresa a gente tem um canal de conteúdo, tá certo? Que vai com nível de consciência.
né? Então, assim, você vai do nível de consciência zero, a gente trabalha com o seguinte, às vezes o investidor, ele nunca investiu no mercado imobiliário, ele está entrando no mercado imobiliário. É isso, então, obviamente que o conteúdo que eu vou passar para ele é um conteúdo para uma pessoa nesse nível de maturidade de investimento. E aí a gente vai elevando o nível de consciência dele e dentro do nosso funil ele vai recebendo outros conteúdos, né, para poder elevar o nível de consciência até chegar no momento que ele vai decidir investir 10 milhões com a Caroso. A gente faz isso com ele. Ele investe 100, depois ele investe 200, 500, 1 milhão, depois ele vai investir 10 milhões. E aí, na Bold, vai ser assim. A gente conversou com o Eduardo, porque o nível de consciência ainda nosso, acho que do brasileiro ainda é muito pequeno com relação à potência que tem dentro do mercado de tecnologia e ressaltando a inteligência artificial. Eu acho que o pessoal aqui da Caroso, a gente no ícone e a galera de Feira de Santana é tracionada, viu, pô? Eu não encontrei ainda uma empresa lá em Salvador para ser robusta igual a vocês. A gente está nesse passo ali. Eu sei que tem também, de repente, um mercado maior para mim encontrar um pouco mais difícil, mas estão de parabéns de antemão ali. E eu acho que esse bate-papo com o Eduardo foi isso, para poder iniciar e dizer, ó, no próximo ícone, a gente vai trazer a galera Bold já para poder falar Headpoint, né? A galera vai ser ali, meu irmão, show de bola, né, o sniper para poder dizer, ó, se tua dor é essa, que a gente vai levantar umas dores, viu, Eduardo, lá. Sim, O que é que eu vou fazer aqui no mercado imobiliário? Tem algumas dores. A gente vai fazer o seguinte, ó, a dor aqui, como é que resolve? A dor aqui, como é que resolve? Massa. A dor aqui, como é que resolve? Ó, tem uns casos... E você que tá me ouvindo aí, você pode fazer o seguinte, cara, ó, se você tem um caso que você queira que a galera da Bold fale aqui, você vai clicar em algum lugar aí, eu mandar um direct pra gente, que eu sou meio ainda, né, desse negócio, no profile do Instagram, bota um comentário, obrigado, Renanzinho, bota um comentário lá, dizendo o seguinte, dizendo que você quer que a galera da Bold explique, ou que você tem um processo na sua empresa que precisa de uma solução para isso aqui, e aí a gente vai se conectar com a galera da Bold ali, que eu acho que isso cria uma dinâmica, e a galera trazendo as próprias dores, né? Muito bom. São tantas dores do empresário. Verdade. Então, Verdade. que bom, velho, bater um papo com você, Verdade, viu? a gente surge com esse propósito, né, de ser parceiro de tecnologia do empresário, do empreendedor. Né? Porque a gente fez alguns levantamentos, pequenas e médias empresas não têm um setor de tecnologia. Não tem. Porque às vezes é caro. Pô, como eu te falei, né, a gente aloca um time para aquele projeto específico. Né? Então, vou repetir, tem o gerente da conta, tem o gestor de projetos, tem o engenheiro de prompt, tem o desenvolvedor, tem também o nosso diretor de tecnologia, que também está ali fazendo a gestão de tudo, nosso CEO acompanhando. Então, é um conjunto de pessoas que estão entregando a sua hora de serviço para fazer aquele projeto acontecer. Maravilha. Exatamente. Tem solução para corretor de imóvel também, não? Tem tudo. Ó, você sabe que a gente resolve falando tudo. aqui, o corretor de imóvel tá me ouvindo aí, faz isso também, velho. Coloca aqui, a gente vai te ligar com a Bold. Sabe o negócio do telefone? Eu não sei se tu brincou de telefone sem fio, brincou, velho? Eu brinquei, aquela Com a inteligência artificial acabou aquela brincadeira, porque o fluxo de informação ela vai estar muito bem detalhada. Eu tenho certeza que ela vai chegar na tua ponta aqui, ó, onde você quer que ela chegue da melhor forma possível, eficiente e eficaz. Exatamente. É o que você acabou de dizer com rastreabilidade, né, velho? Aí, faltou isso aí, hein, Chicão? Isso Meu é amigo, importante. já caminhando aí para o final, queria lhe pedir para você deixar uma mensagem para essa galera que está, né, aflito, querendo dar o primeiro passo, querendo conhecer, mas ainda sem saber o que faz, o que norte toma. Perfeito. Eu não vou ser redundante, não. Talvez eu falei isso no início, mas foi bom. A gente fala no início e no fim. Sim. O empreendedor baiano, o empreendedor do Brasil. A minha mensagem é o seguinte: tenha calma. Agora, pense grande, comece pequeno e haja. Muito bem. Comece pequeno, comece naquela dor mais simples, vá ganhando segurança, veja o retorno sobre o seu investimento, vá entendendo esse mundo, porque a gente precisa tomar uma decisão rápida. Né? Eu falei para vocês que a IA, ela, nos próximos 10 anos, vai ser a ferramenta que vai injetar mais riqueza no mundo. Beleza. Agora, o que é que acontece? O empreendedor, ele precisa tomar essa decisão rápida porque ele vai beber água limpa. Com certeza. Ele vai beber água limpa. Não, eu decidi beber água limpa o tempo todo. Exatamente. É isso, ele vai beber água limpa, ele vai amadurecer mais rápido,
né? Ele vai entender mais rápido, ele vai poder ser propositivo mais rápido, porque com a IA você também é propositivo na sua base de conhecimento, você refina, você melhora. Com certeza. E se é personalizado a tua solução, lá a gente está preparado para fazer tudo que você precisa. Eu não sei Então é você. isso, entendeu? Agora Então, pra dizer. Hoje que eu não sei você, mas eu sei que eu vou ganhar muito dinheiro com a Bold, velho. Amém, Vou fazer uma amém. solução. E não só para minha empresa, eu tô aqui maquinando aqui, ó, a gente vem aqui pensando. Amém. Já tem uns negócios depois aqui para conversar com vocês. Amém, Uns amém. produtinhos muito legal aqui. Show de Eu já bola. consegui até ver aqui no meu. Tem aquele menininho contando dinheiro até igualzinho. Olha, eu tenho certeza que esse conteúdo, né, mano? É isso aí, velho. Você Esse está aqui com a conteúdo. gente, vou lhe pedir um favor, porque se você está aqui é porque o conteúdo teve valor para você, parar seu tempo e escutar a gente até agora. Leva esse conteúdo aí para três amigos, 3 pessoas, ou da sua família, seus amigos, aquelas pessoas que você fala, caramba, eu preciso ajudar a dar o primeiro passo na inteligência artificial. E certamente essa métrica vai fazer com que a gente leve mais conteúdo de valor para você. E fiquem Fiquem todos com Deus e até a próxima. Uhul.